E aí, mobgrafista, beleza? Neste domingo, dia 26 de fevereiro de 2023, a Xiaomi aproveitou o início aí do MWC, do Mobile World Congress em Barcelona, para poder renovar o seu portfólio de produtos e lançou algumas coisas que prometem ser bem interessantes aí para quem acompanha e curte a marca. Ela trouxe um novo fone de ouvido, um novo smartwatch, uma scooter, para você ver como é diferente o portfólio, e 3 novos smartphones aí que compõem a linha 13 da Xiaomi, né? Temos o Xiaomi 13 Lite, que é a versão global do Xiaomi Civi 2, que é um aparelho que faz um sucesso até considerável no mercado asiático, o Xiaomi 13 e o Xiaomi 13 Pro, que tem como principal chamariz, como principal carro-chefe, a parceria com a lendária marca de câmeras, fabricante de câmeras, a Leica, e que traz modos exclusivos de fotografia, personalizações ali, ajustes, para que a experiência de fotografia desses produtos, pelo menos na teoria, pelo menos o que a marca propõe, ela seja o mais imersiva e incrível possível. Tanto que os caras trouxeram até o Steve McCurry, um dos fotógrafos lendários aí, uma das lendas vivas da fotografia, e que trouxe um depoimento bacana ali durante o vídeo que fizeram com ele, e fotografando e mostrando na prática como funcionam aí esses novos modos da Leica. Mas aí, pra gente começar, eu vou falar do primeiro produto, Isso aqui tá tudo no site global da Xiaomi já, que é o Xiaomi Buds 4 Pro. Então, porque quem gosta de fidelidade de áudio, gosta de uma experiência premium, esse é o produto aí da Xiaomi a ser comprado. Então ele vem com duas cores, aqui o Star Gold e o Space Black, que tem esse apelo mais realmente sofisticado, mais elegante, de ter ali uma mescla entre materiais foscos e brilhantes para ter esse apelo metálico e obviamente passar a impressão de ser um produto exclusivo, um produto mais premium mesmo. Aqui ele está falando da questão do peso, então cada fone, cada cápsula ali, ela pesa aproximadamente 5 gramas. No caso, o peso da caixinha, da case, é de 39,5 gramas e o peso total, juntando aí os dois fones mais a case, é de 49,5 gramas. Ele tem 53 mAh, de capacidade de bateria, cada fone no caso. A case, ela tem 565 mAh, ok? E segundo a marca, ele tem 9 horas de autonomia, No caso, uma carga confere às cápsulas 9 horas de autonomia e juntando a carga da case, você consegue até 38 horas aí de experiência de áudio. Ele traz o Bluetooth 5.3, um range de comunicação aqui de 10 mm. E só para mostrar aqui rapidinho, olha só, ele tem o áudio Hi-Res, com um plugin aqui da Sony, que é o Low Distortion Super Balanced Driver, para ter uma experiência mais fiel, na questão do áudio. Ele tem 3 modos de transparência, deixa eu dar uma olhadinha aqui para você, vem com as 3 borrachinhas de ajuste para você colocar no vídeo bonitinho. Ele tem aqui o driver de 11 mm, cadê a parte aqui do cancelamento de ruído, ele reduz até 48 decibéis, e ele tem 3 modos aí de transparência para você usar, com essa questão da redução de ruído. Então ele classifica como uma redução leve de ruído para você, por exemplo, estar numa loja, num escritório, então você não precisa reduzir tanto o ruído. Aqui ele tem um modo equilibrado de redução, que ele recomenda para você usar, por exemplo, na rua, obviamente, para você ter a experiência mais imersiva de áudio, mas não se distrair 100% do mundo, poder perceber um carro se aproximando, poder ficar atento realmente ao que está acontecendo, e também na academia. E aqui ele traz o que ele chama de Deep Noise, que seria a redução mais profunda, digamos assim, do ruído, a redução mais agressiva, onde ele recomenda aqui usar numa estação de metrô ou no aeroporto. Então são os 3 modos de transparência que ele tem. Ele traz uma nova experiência aqui que ele chama de Dimensional Audio, que ele tem justamente essa questão. Por exemplo, se o som, em teoria, da mídia que você está assistindo, ele foi criado para ser percebido diferente, quando você gira a cabeça, então você vai ter a impressão que o som está mais distante, ele meio que vai acompanhando o seu movimento ali, é bem interessante. Ele traz também aqui a questão dele ser compatível com carregamento sem fio, então você pode carregar a case num carregador sem fio, num carregador wireless que você já tenha. E ele, em teoria, com 5 minutos de carga, ele dá uma autonomia de 3 horas de reprodução de música, sendo que você consegue carregar aqui o fone em 30 minutos. Você botou na case, ele vai carregar ali em 30 minutos a carga completa. Aqui ele está mostrando a questão do pareamento, Ele tem aquele pareamento rápido que o smartphone já percebe o fone e já vai pareando automaticamente. Ele tem aqui os gestos, que você
pressiona os dois ao mesmo tempo para ativar um modo de cancelamento de ruído, um toque para dar play na música ou para atender uma ligação, 2 toques para poder avançar a música, 3 toques para você retroceder a música. E aqui você tem a conexão com 2 dispositivos simultâneos. Então, por exemplo, ele está mostrando aqui com o seu smartphone ou com o tablet ou seu smartphone ou PC. Então ele consegue aí ter esse pareamento simultâneo com 2 dispositivos. Ele tem a resistência IP54, né, para poeira e água, e também ele pode ser facilmente customizado usando o aplicativo, né, próprio aqui, ó, Xiaomi Earbuds App, para você personalizar os gestos, modificar os efeitos de áudio, entre outras coisas, beleza? Então agora a gente vai para o segundo item, que é um item aqui que a galera também curte bastante, né, para quem é aí dos acessórios, que é o Xiaomi Watch S1 Pro. Então ele tem 2 versões, mais uma vez, é um produto feito para ter uma pegada premium. Então ele tem o frame preto, né, com uma pulseira mais emborrachada, ou o frame cinza com a pulseira aqui com a pegada, né, o aspecto de couro. Então é que fala aqui, ó, o couro marrom. Ele tem aqui a questão das funções, né? Eu vou botar aqui, estou na especificação, vou botar para o overview. Então tá aqui mostrando, né, um design mais clássico, uma tela de 1.47 polegadas AMOLED com as bordas finas. Ele tem um novo MIUI WatchOS, então ele tem uma UI unificada, né, um novo sistema aí para você poder utilizar. Ele tem também as funções avançadas de saúde. Ele tem GPS, mais de 100 modos fitness, bateria, segundo aqui a Xiaomi, de até 14 dias. Ele tem 500 mAh de bateria, então já tem uma bateria mais robusta. Aqui ele está mostrando a questão, né, do aproveitamento aqui, ó, 72,7% de aproveitamento da tela em relação ao corpo, resolução de 480 por 480 e 600 nits de pico de brilho. Aqui ele está mostrando, né, que ele tem um vidro mais resistente, que eles chamam, né, de vidro safira. Aqui a questão do design elegante, né, tem aqui o botão seletor, então um botão que simula, né, uma engrenagemzinha, o outro aqui um botão tradicional. A gente vai ter aqui também a questão do acabamento de cerâmica, né, então promovendo mais resistência, mais elegância. Aqui no caso o corpo, né, feito para parecer realmente que ele foi construído numa peça só. Aqui no caso a engrenagemzinha, eu esqueci o termo correto agora, mas é aquele botão tradicional que a gente tem em relógios, né, que ele tem esse aspecto mais arredondado. Então aqui, ó, é inspirado, né, em clássicos relógios mecânicos. No caso o menu aqui, né, com os ícones flutuantes, você pode ajustar o volume rodando aqui a coroa, né, do relógio. Então ele simula realmente aqueles relógios mais clássicos que você ajustava aqui a coroa. Então na verdade a coroa nesse caso que ele está falando é o botão lateral, né? Eu fiz o gesto errado aqui. Então esse botão lateral que ele tem, você pode girar para ele aumentar ou diminuir o volume. Ele traz aqui, ó, mostrando a questão da pulseira, né, de couro. Aqui para os amantes de esporte, aí ele tem um material que ele é mais resistente, né, prova d'água, entre essas coisas, emborrachado. As watch faces estilizadas, tanto analógicas quanto digitais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O MIUI WatchOS, né, então ele está falando aqui, ó, que ele pode conectar com várias telas. No caso, ele pode conectar aqui com mensagens, o modo não perturbe, agenda, e pode ser sincronizado de maneira praticamente instantânea, como ele diz, né? Um modo de pareamento rápido. Você pode, no caso, atender chamadas. Então, ó, chamadas Bluetooth você pode atender aqui, tudo bonitinho. Mais uma vez a questão dos modos de saúde, então ele está mostrando, ó, batimento cardíaco, sono, níveis de estresse, também a questão do oxímetro, né? Ele mede o nível de oxigênio no seu sangue, os modos fitness, mais de 100, dual band GPS e posicionamento por satélite. Então você não precisa, por exemplo, vai correr, porque se levar o smartphone, você pode sincronizar tudo no relógio e depois passar os dados para o aplicativo, porque ele tem um GPS embutido nele mesmo. Então ele está mostrando aqui, ó, um monitoramento preciso de distância em 3D, né, para a galera que é montanhista e tudo mais. Mais uma vez a questão aqui do chip que eles usam de 12 nanômetros, a eficiência energética e tudo mais. Então, em teoria, com uso padrão, né, uso típico 14 dias de autonomia, em uso intenso 10 dias de autonomia, e aqui o AOD que eles chamam é colocando ele com a tela sempre acesa, tal, juntando aqui com o uso intenso, ele vai ter
um uso aí estimado de 5 dias, né? O Always On Display, no caso com a tela sempre ligada, você usando tudo, você vai ter uns 5 dias de uso tranquilo. Ele pode carregar também, no caso, via wireless, né? Ele tem a resistência de 5 ATM, então dá para você mergulhar com ele bem bonitinho. Ele também tem NFC, então você pode fazer pagamentos com ele, né? Cadastra ali o Google Pay, bem legal, e paga. Ele tem Alexa também, então você pode fazer comandos de voz com ele. E aqui o aplicativo de saúde, que é compatível com o Strava e com o Apple Health, né? Então, no caso, ele não pode ser diretamente linkado ao Strava, mas ele é compatível, né? Então, para quem usa, você tem ali a maneira de importar os dados para o aplicativo, mas você não tem, em teoria aqui, ó, como sincronizar ele diretamente com o Strava. Você pode importar os dados, mas não conectar diretamente. Pelo menos foi o que deu para entender aqui. Beleza? Esse foi o segundo produto. Agora vamos para o produto mais curioso, vamos dizer assim, que é a Xiaomi Electric Scooter 4. Então, aqui ele tem um design de dupla suspensão, uma potência de 940 watts, ele tem uma autonomia de 70 km, um pneu sem câmara, né? Ele chama aqui de tubeless, que ele é autorreparador, então se ele tiver um dano ali, ele consegue regenerar e manter o uso. E ele tem resistência IP55, né? Resistência aqui, certificação IP55 a poeira e água. Então aqui mostrando um pouquinho da construção dele, é um patinetezinho. Eu falei scooter, né, da outra vez, mas é um patinetezinho bem legal. Então aqui ele está mostrando, né, a questão da suspensão, os freios, tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Pneu que ele tem essa construção sem câmara para ele ter uma durabilidade maior. Então se você tiver um dano ali, ele vai conseguir meio que dar uma regeneradazinha e manter você em curso até você conseguir, né, um local para reparar. Motor aqui de 940 watts. Ele consegue chegar até 25 km, né, de velocidade máxima, então dá para andar bem rápido com ele. A bateria aqui, ó, no caso, ele fala que tem autonomia de 70 km e que você carrega ela completamente em 6 horas e meia. Então, você chegou em casa, deixa ela carregando à noite, no outro dia vai estar pronto aí para usar. Então, ele tem 4 modos de você dirigi-lo, né, de você guiá-lo. Então, ele tem o modo S+, que ele vai de 5 a 25 km. Ele tem o modo Sport, também, que vai de 5 a 25 km. Então, S+, seria como se fosse um Sport Plus, digamos assim. O modo padrão, que ele vai de 5 a 20 km. E o modo pedestre, que ele vai ali entre 5 e 6 km. A velocidade mínima, só para você realmente se deslocar sem se preocupar. Então, aqui mostrando o uso, né? Ele tem dimensões maiores para você ter um maior conforto. Tá aqui. Como é que se diz? Um chassi revisado e reforçado que suporta até 120 kg, né? Então, no caso, ele está falando que tem um alto nível de proteção, tudo mais. E você pode, né, também sincronizá-lo aqui com o Xiaomi Home ou Mi Home para ter, né, como é que se diz, todos os dados referentes aqui, ó, às suas viagens, referente aqui em quanto está a bateria, ó, quanto tem de autonomia restante. Então ele tem 70, né? Então aqui nesse exemplo ele está mostrando que tem ainda a capacidade de rodar 23 km. O modo que ele está setado, aqui a questão do nível de bateria, então ele está com 36% de bateria. Então dá para ir, como é que se diz, você já tem essa programação. Ele tem luzes, ó, tem faróis dianteiro e traseiro para você rodar à noite, né, com segurança e tudo mais. Então, um item bem curioso aí. Obviamente, será que chega no Brasil? Não sei, mas está listado aqui no site global. E agora vamos falar dos smartphones, que eu acho que é a principal coisa que vocês querem ver por aqui. Então, começando pelo Xiaomi 13 Lite, certo? Onde a identidade Lite, né, a identidade mais básica, o Lite geralmente é uma versão mais simplificada, né? Ela tira as firulas e deixa você com o essencial. Mas aqui seria onde o Lite, né, onde o essencial encontra as capacidades de um flagship. Tem a proposta da Xiaomi de entregar um produto que é mais em conta, porém cheio de recursos. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ele tem um design fino e elegante, né, curvado, com um peso de 171 gramas, a espessura de 7,23 milímetros e tanto a traseira quanto a dianteira elas são feitas em vidro 3D curvado. Então para os desastrados aí já fica a observação. Você pode escolher 3 cores, né? A Light Pink, que é um rosa bem leve. Deixa eu ver se ele passa aqui. Não passa? Também tem que passar no scroll.
a Light Blue, né, que é esse azulzinho bebê, mais bonitinho, e a Light Black, que é um preto mais sóbrio, bem interessante também. Vamos ver se a gente desce aqui. No caso, ele tem uma câmera frontal dupla, olha só, ele tem aqui uma câmera principal de 32 megapixels, né, com abertura de f2.4, ele tem um sensor de profundidade de 8 megapixels para adicionar aí, né, mais profundidade, né, ao bokeh do modo retrato, e ele tem o que a Xiaomi chama de Xiaomi Selfie Glow, que é 2 LEDs aqui posicionados na frente para te dar um aspecto melhor na hora de fazer as suas selfies. Então aqui ele está mostrando, ó, sem o Light Glow, né, que seria aqui o Selfie Glow, sem o Selfie Glow na direita, com o Selfie Glow à esquerda. Então, obviamente, né, por estar iluminado, você vai ter uma selfie com um apelo visual melhor, principalmente em ambientes com menos iluminação. Então, ele tem também aqui o que a Xiaomi chama de Dynamic Frames. Então, por exemplo, ó, aqui ele está mostrando um grupo. Então, temos aqui uma pessoa, né, que ela está fazendo a selfie, olha só. Então o smartphone vai identificar que tem apenas uma pessoa, e aí ao entrar mais pessoas, ele vai fazer o frame. Então ele está mostrando, ó. Então ele automaticamente já deu uma afastadinha, e quando entra mais uma pessoa, ele afasta mais para poder caber. Então ele vai aqui de 1 até 0.6, né? 1, 0.8, 0.6. Então, na teoria, quando tem uma pessoa apenas, ele prioriza ali o modo, né, de ampliação de 1x. Quando ele detecta 2 pessoas na cena, ele vai para o 0.8. E quando tem 3 pessoas na cena, ele vai para o 0.6. Ou seja, para caber em mais pessoas, sem prejudicar o resultado da foto. Então, ele tem também aqui, ó, o modo retrato, né? Obviamente, aí você já percebe, poxa, James, realmente eles usaram fotos reais, né? Pois é, você percebe aqui que a câmera frontal não faz milagre, mas tá aqui, ó, né? Vai ser melhor do que muitos resultados aí que a gente vê sem aquela ajuda da iluminação do LED. Então ele tá falando aqui que as selfies elas podem ser, como é que se diz, ampliadas em até 2 vezes, permitindo que você capte detalhes sem perder a qualidade da imagem. Ele tem também um modo aqui que é o espelho de bolso, né? Vamos dizer assim, ó. Ele tá aqui mostrando. Então ele vai pegar aqui o smartphone, ó. Aí você ativa e tem lá o modo espelho. Então o modo espelho ele tira toda a interface da câmera e deixa você só com a visualização, para você dar aquela retocada e tudo mais. Então é uma função extra, não é uma perfumaria, para que você possa ter menos interferência na hora de fazer uma checada no visual e tudo mais. Ele tem também modos melhorados, né? Tem um modo vlog que já é presente em outros aparelhos com melhorias, e também um modo teleprompter. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele tem um modo vlog melhorado. Olha só, mostrando aqui bonitinho, que legal. Vamos ver se ele tem algum exemplo aí do modo teleprompter. Teleprompter é onde aparece o texto para que você faça as leituras. Vamos lá, aqui tá mostrando o modo vlogger. Ó, tem uma transiçãozinha ali e tudo mais. Vamos ver se ele vai mostrar. 23 segundos, pelo jeito não mostrou. Mas ele tem um teleprompter também, para que você possa subir um texto ali e ter uma, como é que se diz? Um auxílio, né? Para você não perder o seu roteiro, poder fazer os seus vídeos sem precisar de ajuda extra, né? Tá aqui falando das câmeras, ele tem uma câmera principal de 50 megapixels, está aqui, né, na inscrição. Então a ultra wide com ângulo de visão de 119 graus. Ele tem aqui a principal de 50 megapixels com sensor Sony MX766, um excelente sensor, abertura de f1.8, e aqui uma câmera macro, mas não diz quanto tem de megapixels. Vamos ver se ele mostra mais na frente aqui. Então sensor MX766, sensor que eu já testei, muito bom. Então aqui está falando, né, da questão da câmera principal, aqui a câmera ultra-wide, aqui a câmera macro, qualidade tá ok, mas não sei se é uma macro de 2 megapixels. A tela, uma tela de 6.55 polegadas Full HD AMOLED, tem Dolby Vision, taxa de atualização de 120 Hz, taxa de contraste de 5 milhões para 1, tem a tecnologia TrueColor, né, maior fidelidade de cores. Ele tem aqui o PW Dimming de 1920 Hz, então a parte de escurecimento ali de alternância entre pixels claros e escuros vai ser mais suave. 68 bilhões de cores. No caso, carregamento de 67 watts com a bateria de 4.500 mAh, então uma boa relação. Tem o Snapdragon 7 Gen 1, então é um chip aí que eu particularmente tenho curiosidade de testar, né? Então já é uma adição bacana para o portfólio, em 4 nanômetros, né? Aqui a questão da dissipação de calor,
no caso aqui ele é feito de ferro, né? Ferro, aço, enfim, mas é o Steel Vacuum Chamber. E aqui as especificações, eu só fiquei curioso para ver a questão da especificação das câmeras, né? Eu quero ver se a macro ela é de 2 megapixels, deixa eu ver se ele mostra aqui rapidinho. Display, design, câmera. Então aqui ó, ultra wide de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels. Então isso aí já estava previsto, tá aqui, beleza. Esse é o Xiaomi 13 Lite. Então agora falando do Xiaomi 13, né? Até no evento a marca, né, a Xiaomi falou que a filosofia desse produto, na construção desse produto, tanto do 13 quanto do 13 Pro, é o menos é mais. Então um design mais simples, mais elegante, sem firulas. Muita gente, né, por causa desse módulo quadrado, comparou também com o design do S20 Ultra. E, enfim, parece mesmo, né? Mas vamos ver como é que vai ser aí. Enfim, a gente vê na renda, tem uma impressão, mas às vezes pegando na mão o aparelho é mais agradável. Mas pelo menos assim, de cara, é um S20 Ultra renovado com um design quadradão. Então aqui ele está mostrando que tem uma lente que tem um aspecto que seria o 75mm da Leica, né? Uma lente telefoto, então bacana. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, uma obra-prima do design. Então as bordas, né, são feitas com aço polido, bonitinho, tudo mais. Em teoria, mais ergonômico. Um display ultra imersivo com bordas de 1.61mm. Tem IP68, né, resistência aí. No caso, as câmeras em parceria com a Leica, ele tem a câmera principal de 50 megapixels com Hyper OIS, né? Então seria uma hiper ultra estabilização ótica. Ele tem um sensor de 10 megapixels telefoto, né, que equivale a 75 milímetros. No caso da câmera principal, equivale a 23 milímetros. E a câmera ultra wide de 12 megapixels, que equivale aí a 15 milímetros, certo? Então ele tem uma principal de 50 megapixels, uma ultra wide de 12 megapixels e uma telefoto de 10 megapixels. Então está aqui mostrando a disposição. Então aqui ó, a lente Leica de 75mm telefoto, para que você possa, né, fazer retratos aí mais interessantes. Então em teoria aqui já seriam amostras, né? E ele vem também com essa marca d'água aqui mais sóbria, né, mais elegante para você usar se quiser. Aqui as câmeras principais, né? Então sensibilidade superior à luz, mais velocidade na captura, alta resolução, estabilização, né, bem mais interessante por conta do IP-OIS. E aqui mostrando, né, resultados bem bacanas, né? A Leica tem um visual bem apelativo, isso a gente viu no lançamento do Xiaomi 12S. E assim, todo mundo espera coisas muito positivas, mas a gente tem que ver também os testes com pessoas reais, porque a gente sabe que o material de marketing é sempre caprichado e a Leica tem embaixadores, né, que são fotógrafos profissionais que sabem o que estão fazendo. Aqui ele tem, ó, dois estilos fotográficos que são marca registrada da Leica, né? O Leica Authentic e o Leica Vibrante, para trazer uma estética, né, na foto bem característica. Ele tem também a questão aqui que eles chamam de cores em 3 dimensões, então ele realmente tem uma calibração de cor mais legal. Aqui no caso do look autêntico da Leica, ele preserva os contrastes mais fortes e traz realmente uma pegada que revolve aí ao estilo clássico de visual da Leica. E aqui o vibrante, ele faz com que as imagens eles sejam mais vívidas enquanto mantém elas de forma natural, ou seja, ele vai dar um boost ali, uma melhoria na saturação, mas não vai exagerar, ele vai só dar aquele reforço para que as fotos pareçam mais vívidas. Então aqui no caso, né, está falando da questão de cores. Ele tem também os estilos de filme que você possa usar. Então ó, o contraste alto em preto e branco, o natural, o vívido. Cadê? Tem aqui, deixa eu ver se ele consegue mostrar, que eu vou ter para arrastar. O preto e branco natural, o preto e branco em alto contraste, o natural, né, colorido, e o vívido. O natural aqui talvez seria o autêntico que está lá em cima. Então aqui ele está falando do aspecto das fotos, ó. Então uma lente preto e branco seria aqui, né, o equivalente a 35mm, ó. Então ele está mostrando aqui 50mm com o buquê, né, bem realçado, bem bonitão. Os retratos em 75mm e um aspecto de 90mm que seria com foco bem suave, com esse aspecto da foto mais cremoso, né?
Então aqui, mais uma vez, a questão da marca d'água exclusiva da Leica, né? Então no caso, ele fala aqui que a marca d'água da Leica vai aparecer em fotos feitas com o modo foto e com o modo Pro, né? Então tá mostrando aí, já deixando ele bem específico. Ele pode criar vídeos em Dolby Vision, beleza? Então mais contraste e tudo mais. Ele tem um Hyper OIS, né? Então nível de estabilização feito com o hardware. Então tá mostrando aqui, ó, que ele estabiliza bastante. A tecnologia ProFocus da Xiaomi, né, que faz com que, na teoria, as fotos e os vídeos elas tenham uma maior nitidez, um foco mais cravadinho, bonitinho. O display, no caso do 13, é de 6.36 polegadas, com HDR, bonitão, Dolby Vision, HDR10 Plus. Aqui é uma tela E6 AMOLED, pico de brilho de 1900 nits, é nítido pra caramba aqui. 16 mil níveis de ajuste de brilho automático, taxa de 120 Hz de atualização e o padrão DCI-P3 com cores mais ricas. Então aqui ele está mostrando, né, a questão do display Pro HDR, o quanto ele apresenta cores e detalhes mais vivos. Tem Dolby Atmos, né, com alto-falantes estéreo. O Snapdragon 8 Gen 2 aí, que promete uma experiência de performance muito bacana para quem é gamer, para quem usa aplicações pesadas, para quem faz conteúdo, né, pós-processamento de imagem, vídeo. Então, eficiência energética também. É um processador de 4 nanômetros que promete uma performance geral de CPU 37% melhor, uma performance de GPU 42% melhor, uma eficiência, né, de inteligência artificial 60% melhor, traz memórias LPDDR5X e o armazenamento já no padrão UFS 4.0, ou seja, rápido pra caramba. Bateria de 4.500 mAh, que tem aí, segundo a marca, em uso constante, uma autonomia de 14 horas. Ele carrega em 67 watts, né? Então de 0 a 100 em cerca de 38 minutos. Se você usar o carregador sem fio, ele vai aí de 0 a 100 em cerca de 53 minutos. Quando ele carrega sem fio, ele carrega com 50 watts. Aqui no caso ele tem um chip, né, Surge, que é um chip próprio da Xiaomi para fazer ali como é que se diz, a gestão da bateria, entre outras coisas. Ele traz a MIUI 14 baseada no Android 13 e aqui ele está mostrando, né, que tem também uns privilégios aqui, uns serviços VIP. Então uma assistência de 24 meses, né, tá aqui, ó, 24 meses de garantia. No caso, garantia para tela quebrada, garantia para reparos, digamos, que são por fora da garantia em lojas que não são autorizadas. Então aqui, pelo que eu entendi, mão de obra grátis para uma garantia dentro de 12 meses, feita excluindo aqui a logística e as partes extras que precisam ser compradas. No caso, se você tiver aí, eita, meu telefone precisa ir para garantia tal, eles vão te dar um telefone extra para você usar enquanto isso é consertado. No caso, como é que se diz? Um serviço de consumidor VIP, tá? E também, no caso, ele tem o serviço de coleta e entrega grátis. Então, eita, tenho que acionar minha garantia e tudo mais. Eles vão lá, coletam na sua casa, fazem um conserto e devolvem sem cobrar. Tá? Isso aqui ele tá falando, é o que tá mostrando aqui. Se o meu inglês estiver falho, alguém vai comentar aí e vai dizer que eu errei, mas é o que dá a entender disso aqui. Então esse é o Xiaomi 13. E aí se a gente vai pro 13 Pro, o 13 Pro ele traz aí algumas melhorias adicionais. Então vamos dar uma olhadinha aqui. As lentes profissionais da Leica, tudo mais, o processador 8 Gen 2, no caso é uma tela WQHD+, carregamento de 120 watts hipercharge, então já é um carregamento mais parrudo, um design Pro, né, que eles chamam aqui, é basicamente a mesma coisa do 13, só que no caso o 13 ele tem variações coloridas, ele tem um verde e tudo mais. Deixa eu até voltar aqui, né, faltou falar das cores. No caso ele tem o preto, o branco e o verde. Já no caso aqui do nosso Pro, ele vai ter só o preto e o branco, só que diferente do 13, que é uma cor mais metálica, aqui ele é o Ceramic White e o Ceramic Black, tá? Então essa é a diferença principal nas cores dos modelos. Vamos dar uma olhada aqui nas câmeras, no caso IP68, obviamente, né? Se o 13 tem, o 13 Pro também vai ter. Aqui as óticas, vamos dar uma olhadinha nas câmeras. Então câmera de 50 megapixels principal com Hyper OIS. Vamos dar uma olhadinha aqui
né? Lente de 8 elementos, tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Um sensor de 1 polegada, então um sensor maior, capta mais luz, tem mais nível de detalhe. Enfim, vai ser bem interessante. Uma lente, né? É uma lente telefoto de 50 megapixels. No 13 era 10 megapixels, aqui é 50 megapixels, com também equivalência a 75mm da Leica, certo? Então aqui ele está mostrando 75mm, tudo mais, mostrando aqui uns exemplos, né? Nível de detalhe bem bacana. E aqui a ultrawide também de 50 megapixels. Então no Pro todas as lentes têm 50 megapixels. E aqui ela equivale, né, a 14mm e ela é híbrida. Então essa lente também é capaz aqui de fazer macro com a distância ali próxima de 5 centímetros e tem autofoco. Então aqui no caso ele é capaz de captar fotos, né, quando você faz a RAW em 10 bits. Então para você editar depois no Lightroom, no Photoshop, você vai ter muito detalhe salvo, vai dar para fazer bastante coisa. Aqui ele está falando também dos estilos, né, do Leica Authentic, do Leica Vibrante. É a mesma coisa que a gente falou aqui no Xiaomi 13, né? São os aspectos. Então aqui ele está falando, ó, não sei se eu consigo voltar. Vamos lá. O Leica Black and White Natural. Então, retratos com o aspecto mais neutro. Aqui no caso, o Black and White High Contrast, né, contraste alto para fotografia de rua e tudo mais. O vívido para fotos vibrantes, né? E o natural para retratos, para fotos que tem um aspecto mais neutro. Vou falar neutro no sentido assim, de que as cores vão ser mais chapadas, vamos dizer assim. Mais uma vez aquela questão, né, dos estilos dos retratos. Então 35mm Black and White, 50mm bokeh, 75mm, né, para retrato e 90mm aqui com o soft focus, né, com foco suave. No caso ele está falando que tem o IPIOS, OIS, né, estabilização óptica bem bacana, modo de vídeo noturno em 4K e dá para criar em Dolby Vision. Aqui ele está falando, né, a questão dos filtros da Leica, tudo bonitinho. Snapdragon 8 Gen 2, processador, né, em 4 nanômetros. Carrega em... Cadê a carga? Câmera de vapor de 3.400 milímetros quadrados. Milímetros quadrados. No caso, o chip, né, Xiaomi Surge para a gestão da bateria. Ele carrega com 19 minutos de 0 a 100 usando o carregamento de 120 watts, né, o Hypercharge da Xiaomi. E aqui é uma bateria de 4.820 mAh, tá? É maior que a outra, né, do 13, mas não chega a 5.000. 13 é 4.500, aqui 4.820 mAh. Então ele está falando aqui que de autonomia ele consegue ficar até 19 horas se for reprodução de vídeo, 5 horas e 53 minutos gravando continuamente, né, em 1080p, 104 horas e 29 minutos de playback de música e até 7 horas e 50 minutos de jogos. Então se você joga, em teoria ele vai render pra caramba. A tela é uma WQHD Plus de 7.73 polegadas AMOLED. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Tem um padrão 10 bit bonitinho, HDR10 Plus, Dolby Vision. No caso, ele tem a tecnologia LTPO, né? Então a adaptação dele ali da taxa de frames vai de 1 a 120 Hz, dependendo do que você esteja fazendo, para economizar energia, né? Melhorar ali a fluidez. Dolby Atmos com alto-falantes duplos. No caso, ele tem aqui um Ultra Wideband Motor. No caso, ele tem um motor de vibração bem mais, digamos assim, preciso para te dar uma experiência tátil mais interessante. A MIUI 14 baseada no Android 13 e também aqueles serviços exclusivos de garantia. A diferença é que pro 13, o que é que vai acontecer? No 13, eu acho que ele não tem o serviço internacional aqui, ó. Ele tem um serviço VIP para ligações, né? Um call center. Aqui ele tem também serviço VIP, só que aqui ele fala que tem um serviço internacional de garantia presente em 41 mercados, em 41 países. Então isso aqui pode ser interessante, né? Pelo menos na teoria. Você comprou um Xiaomi 13 Pro lá fora, se o Brasil tiver incluído nisso aqui, você pode solicitar a garantia aqui no Brasil. Então seria algo vantajoso aí para a galera que vai comprar esse produto. E aí você se pergunta, James, beleza, gostei, quero comprar, como é que eu faço? Os links vão estar na descrição, mas o que acontece aqui, ó, de acordo com o AliExpress, na Mi Store,
ele vai estar disponível a partir do dia 8 de março. Então esses preços que vocês estão vendo aqui, eu particularmente ainda acho que são aqueles preços tampão, né? O placeholder, que é aquele que ele coloca ali só para tapear, enquanto não chega o dia 8 de março e o vendedor coloca o preço certo do produto. Mas aqui você vai ter o Xiaomi 13 Lite, que em teoria, ó, a versão 128 GB, 8 GB de RAM, vai sair por $449, né? Então só fazendo aqui uma conversão rápida. Tá certo que a gente não pode fazer a conversão direta, porque enfim, vão ter outras coisas. Mas se a gente for fazer uma conversão direta, vamos lá. $449 em reais. Na versão 128 GB de armazenamento, 8 GB de RAM do Xiaomi 13 Lite, ele saía aí pelo equivalente a R$ 2.339. Se a gente for fazer por $499, que é da versão 256, tá aqui ó, 2568, aí ele vai sair por R$ 2.600. Se a gente for para o Xiaomi 13, ele está por 899. Então 899 vai dar R$ 4.684 para a versão 2568. E se for para a versão 25612, que é $999, vai dar R$ 5.205, né? Então obviamente vai ser mais ou menos metade disso aqui. Por isso que eu estou dizendo que é o preço aí, ele tá tampão. E se a gente for falar do Xiaomi 13 Pro, aí a coisa aumenta um pouquinho, né? O 13 Pro 25612 tá saindo por $1.099, que vai dar R$ 5.726. Já o 512 12 GB tá saindo por $1.199, que daria R$ 6.247. Então, mobigrafista, basicamente é isso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, né? Bastante produtos aí sendo lançados pela Xiaomi, mas produtos que têm o seu apelo de uma forma bem interessante. Eu fiquei curioso com relação aos smartphones. Eu confesso que o 13 Lite com o Snapdragon 7 Gen 1 me chamou a atenção. Não sei se eu conseguirei testar aí no futuro próximo, mas se eu conseguir, farei um conteúdo bem legal com ele, porque é um chip que eu tenho curiosidade de ver como é que se comporta, né? Atualmente eu uso o Snapdragon 778G, tive uma boa experiência com o 778G Plus. Tô aqui testando no momento um smartphone que tem o Snapdragon 695. Então esses chips que são, digamos, mais custo-benefício, eu sempre que acho interessante de testar, porque muita gente acaba preferindo smartphones com essas configurações mais intermediárias premium, mas deu para ver que o smartphone é bem completinho. E no caso do 13 e do 13 Pro, é o apelo da Leica, não tenho o que comentar, né? Vamos ver aí como é que os youtubers que vão receber esses produtos, os primeiros compradores, né, que vão publicar material na internet, vão demonstrar essas funcionalidades da Leica. Mas eu confesso que tranquilamente aí eu teria principalmente aquele 13 verdinho. 13 verdinho tá show de bola, porque a mim já estaria satisfeito. Então é isso, mobigrafista, deixe seu comentário, vamos continuar essa conversa. Um grande abraço e até o próximo conteúdo aqui no Mobigrafista.